No Brasil, há times por todos os estados e você tem o seu de coração. Mas consegue reconhecer qual é o melhor time de cada estado do Brasil? Os melhores times de cada estado do Brasil. Episódio de hoje: Goiás. A Federação Goiana está na 7ª posição no ranking das 27 federações do Brasil, tendo assim assegurada 3 vagas na Copa do Brasil, 2 vagas na Copa Verde e 3 vagas na Série D. Alguns times de Goiás participam ativamente de competições nacionais. Em 2023, Goiás vai jogar a Série A, time que está na 29ª posição no ranking da CBF. Atlético Goianiense e Vila Nova, a Série B. O Atlético Goianiense na 13ª e o Vila Nova na 30ª posição no ranking da CBF. O Aparecidense, a Série C, time que está na 63ª posição do ranking da CBF. O Anápolis, Iporá e o Craque, a Série D, sendo o Anápolis está na posição 154 do ranking da CBF e o Iporá em 128 do ranking da CBF. O Craque, infelizmente, não está no ranking, mas provavelmente no ano que vem já vai participar, já que vai participar do campeonato nesse ano que vai vir, né? Não é à toa que é a 7ª melhor federação. Outros times no ranking da CBF de 2023 são o Jaraguá em 151, o Goianésia em 122, o Grêmio Anápolis em 132, Goiânia em 183, Itumbiara em 224 e o Anapolina em 205. Bem, como vocês sabem, agora uma rápida passada para os destaques fora dos 4 melhores do estado. Aparecidense, fundado em 1985, mas só profissionalizado em 1992, em Aparecida de Goiânia, não possui nenhum título goiano, mas 2 vices, em 2015 e 2018, e um título nacional, a Série D de 2021. Atualmente é a 4ª força do estado, mas historicamente não. Está na posição 63 no ranking da CBF de 2023. Anápolis, fundada em 1946, em Anápolis possui um título estadual, de 1965. Já participou de todas as divisões do Brasileirão e está na posição 154 no ranking da CBF. Goiatuba, fundada em 1970, em Goiatuba possui um título estadual, de 1992. Itumbiara, fundada em 1970, na cidade de Itumbiara, possui um título estadual de 2008, também tendo participado de todas as divisões nacionais. Grêmio Anápolis, fundada em 1999, é da cidade de Anápolis, possui um título estadual, quando surpreendeu a todos em 2021 ao vencer o Vila Nova de Goiás na final. Está na posição 132 do ranking da CBF. Craque, fundada em 1931, em Catalão, possui 2 títulos estaduais, em 1967 e 2004. Já conseguiu o acesso para a Série C, quando foi vice da D em 2012 e caiu em 2014. Vamos então para os 4 melhores do estado. Em 4º lugar, Goiânia. Cadê a bola? Cadê? Goiânia Esporte Clube, futebol é com você. Cadê a bola? Cadê? Goiânia Esporte Clube, seu destino é vencer. O Goiânia Esporte Clube foi fundado em 1938, na capital homônima. Possui o Galo Carijó como mascote. O time foi fundado a partir de uma dissidência do União Americana, primeiro time do estado. E o primeiro nome foi Corinthians Goiano, por conta dos paulistas envolvidos na criação. Em 1939 adotou o nome Goiânia Esporte Clube. O time oficialmente possui 14 títulos estaduais, apesar de considerarem 18 títulos, considerando 4 citadinos de Goiânia, ganhados antes da criação do futebol estadual, apesar de suas glórias estarem restritas ao passado. Seu último título estadual foi em 1974. O time vive em altos e baixos. Em 1997 caiu para a 2ª divisão pela primeira vez do Goianão, mas em 2003 jogou novamente a 2ª divisão. De 2008 a 2017 competiu só a 2ª Goiana. Subindo em 2017, conseguiu em 2019 chegar às semifinais do campeonato e disputar a Série D em 2020. Nesse ano, 2020, foi rebaixado para a 2ª divisão goiana novamente, mas fez uma ótima Série D, mesmo não conseguindo acesso. Em nível regional, possui uma Copa Brasil Central, a primeira tentativa de se ter uma competição regional no Centro-Oeste. Foi ganha em 1967, a primeira edição, com a participação do Goiânia, Atlético Goianiense, Ipiranga, Anapolina, todos de Goiás, e o Defele e o Colombo do DF. Foi ganho de forma invicta. A nível nacional, jogou a primeira divisão 4 vezes. A chamada Copa Brasil de 1975 foi quando teve a melhor campanha, com o 28º lugar. No modelo atual, conseguiu um 10º lugar em 2020, na Série D.
Já na Copa do Brasil, já foi para a segunda fase, em 2001, após vencer o América Mineiro por 2-1 no agregado, depois perder para o Corinthians. Atualmente, o time jogou a segunda divisão Goiânia em 2022 e, com o segundo lugar, subiu para a elite do futebol goiano em 2023 e espera conseguir e se manter na primeira divisão estadual nos próximos anos. Está na posição 183 do ranking da CBF de 2023. Em terceiro lugar, Vila Nova. Salve o Vila Nova, tricampeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. O Vila Nova Futebol Clube foi fundado em 1943 e possui o tigre como mascote. O time de Goiânia foi feito por conta de um desejo de um padre, José Balistiera, fundador de uma associação mariana. Junto com ele, o coronel Francisco Ferraz e outros entusiastas do esporte fundaram o clube. Por ser de caráter popular e ter vindo do bairro mais humilde de Goiânia, é o chamado time do povo. O Tigrão possui 15 títulos estaduais, mas já teve suas passadas pela segunda divisão goiana, em 2000 e 2015. Em competições regionais, possui 3 vice-campeonatos da extinta Copa Centro-Oeste, que durou de 1999 a 2002. Em 99, perdeu para o Cruzeiro, que disputava na época. Em 2000 e 2001, perdeu para seu rival, Goiás. Já na mais atual Copa Verde, possui também 2 vices, em 2021 e 2022. Primeiro perdeu para o Remo e o segundo para o Paysandu. Já em competições nacionais, chegou em 3 ocasiões nas oitavas da Copa do Brasil. Primeiro em 1998, ao ganhar do Coritiba, o Rio Branco do Acre e perder para o Vasco. Depois, em 2003, ao passar do Arati do Paraná, Guarani, por conta de uma escalação irregular, o time paulista se desclassificou e o goiano passou e parou no Cruzeiro. E ainda em 2006, quando bateu o Coariense do Amazonas, o Paysandu, e parou no Fluminense. Foi na Taça Brasil de 1963 que o clube alcançou a melhor posição no Brasileirão, com o 12º lugar. Atualmente está na Série B. Na Série B já conseguiu 2 quartos lugares, mas nunca subiu para a primeira divisão. É o maior campeão da Série C, com 3 títulos, em 1996, ao vencer o Botafogo de Ribeirão Preto em um agregado de 3-1 na final. Em 2015, se sagrou campeão em cima do Londrina em um agregado de 4-2 e em 2020 venceu o Remo na final, com 8-3 no agregado. O time tem o feito de ser o primeiro goiano a disputar uma competição internacional oficial, a Copa Conmebol de 1999, após o vice da Copa Centro-Oeste de 99. Ele pegou na primeira fase o CSA, na ida perdeu de 2-0 e na volta ganhou de 2-0. Foi aos pênaltis e perdeu por 4-3 nas penalidades. O time é fera também no basquete. Ele possui um título nacional da modalidade de 1973 e conseguiu ser o único goiano a vencer o Sul-Americano de Basquete de 1974 e conseguiu um honroso 3º lugar no Mundial do mesmo ano, a Copa Intercontinental da FIBA, Federação Internacional de Basquete. Atualmente, em 2022, o Vila Nova foi 3º lugar no Goiano, vice na Copa Verde e conseguiu um 13º lugar na Série B. Na Copa do Brasil, chegou na 3ª fase, mas acabou perdendo para o Fluminense, depois de ter passado pelo Rio Branco do Acre e Guarani. O time está na posição 30 do ranking do clubes da CBF. Em segundo lugar, Atlético Goianiense. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Em 1937, era fundado o Atlético Clube Goianiense, na capital goiana, e com o dragão como mascote. Fundado pelos irmãos Nicanor e outras pessoas, veio do bairro de Campinas, em Goiânia. Originalmente fazia uma homenagem ao São Paulo, no escudo, e ao Flamengo, pelas cores. No Goianão possui 16 títulos, sendo o segundo maior campeão, mas já amargou em 2003 o rebaixamento para a segunda divisão, voltando em 2005 e se reestruturando até se tornar um clube nacionalizado. O time, em nível regional, tem um vice-campeonato da Copa Brasil Central de 1967, aquela que o Goiânia venceu, que já contei por aqui. Em 2020,
fez sua primeira e única participação na Copa Verde, quando caiu nas quartas de final, após perder para o Brasiliense por um agregado de 5-2, o time campeão daquela edição. Na questão nacional, o time é o que mais tem troféus, do Centro-Oeste. Na Copa do Brasil, o time possui uma semifinal, de 2010. Naquela edição, o time venceu o Açu do RN na primeira fase, na segunda venceu do Bahia, nas oitavas o badalado Santa Cruz e nas quartas o Palmeiras, em uma partida emocionante. Após um agregado de 1-1, nos pênaltis ser 2-1, o Atlético Goianiense passou, mas nas semis acabou perdendo para o Vitória, em um agregado de 4-1. O time possui 2 troféus da Série C, de 1999 e 2008, e um troféu da Série B, de 2016. Na primeira divisão, sua melhor posição foi em 1968, na Taça Brasil. Após ser o vice-campeão da zona centro do torneio, ficou em 7º lugar na colocação geral. Mas o Atlético Goianiense tem uma outra glória nacional, atualmente pouco conhecida. O Torneio de Integração Nacional de 1971 foi feito por conta da exclusão de Goiás das competições nacionais daquele ano. A competição teve aval da CBD. Foi realizado no estado de Goiás e buscava interiorizar o futebol do Brasil. Participaram 6 times goianos e outros 10 do Brasil, espalhados por outros 10 estados, 4 que também não estavam na competição principal do Brasil. O Atlético Goianiense foi campeão da competição após uma primeira fase, com 4 grupos e 2 passando, e uma segunda fase com 2 grupos, com os 2 melhores indo para a final. Foi assim que na final o time ganhou da Ponte Preta, após perder o primeiro jogo por 1-0 e ganhar o segundo por 1-0. O jogo de desempate venceu a Ponte por 1-0 novamente. Em âmbito internacional, o time tem a conquista recente do honroso 3º lugar da Sul-Americana de 2022, quando na fase de grupos passou o LDU de Quito, Antofagasta do Chile e do Defensa e Justiça da Argentina. Nas oitavas derrotou o Olímpia do Paraguai, nas quartas o Nacional do Uruguai do Suárez em uma sonora goleada em um agregado de 4-0. Nas semis venceu o São Paulo por 3-1 no Serra Dourada, mas na volta acabou perdendo por 2-0 do time paulista, perdendo nos pênaltis por 4-2. Atualmente, o time é campeão goiano de 2022, chegou nas quartas da Copa do Brasil de 2022, mas infelizmente caiu da Série A do Brasileirão e jogará a B em 2023. O Dragão está na posição 13 no ranking da CBF de 2023, sendo o melhor colocado do Centro-Oeste do Brasil. Em primeiro lugar, e o melhor time do estado de Goiás é o Goiás. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar até o peito me doer, até perder a voz, eu sou Goiás. O Goiás Esporte Clube tem um periquito como mascote. Foi fundado em 1943, idealizado pelos irmãos Carlos e Lino Barsi, no centro de Goiânia. Possui 28 títulos goianos, sendo o maior campeão, tendo o último campeonato em 2018, e diferente dos rivais, nunca caiu para a segunda divisão do Goiano. Em competições regionais, possui 3 títulos da extinta Copa Centro-Oeste. Ganhou 3 das 4 edições. De 2000 e 2001, venceu do Vila Nova. Em 2000 por 8-2 no agregado e 2001 por 2-1 no agregado. Em 2002, venceu o Gama do DF por 5-3 no agregado. Na novata Copa Verde chegou na semifinal em 2019, quando venceu o Brasiliense, o Luverdense do Mato Grosso e perdeu nos pênaltis para o Cuiabá. Em competições nacionais, o Esmeraldino possui 2 títulos da Série B, de 1999 e 2012, mas na primeira divisão possui 42 participações e a melhor campanha foi em 2005, já com pontos corridos. E a melhor campanha também de um time do Centro-Oeste. Com o nome de Brasileirão, chegou ao 3º lugar, ficando atrás apenas do Corinthians e Internacional. Na Copa do Brasil, já foi vice-campeão. Isso aconteceu em 1990, na segunda edição. Ele venceu do Cruzeiro, lá na primeira fase, por 4-0 no agregado. Depois despachou o Operário do Mato Grosso do Sul por 6-0 no agregado. Nas quartas, venceu do rival do seu primeiro freguês, o Atlético Mineiro, por 4-3 em um jogo após um empate de 0-0. Nas semis, pegou o copeiro Criciúma, com um agregado de 1-1, venceu nos pênaltis por 3-1.
Na final, pegou o Flamengo, e não foi um adversário fácil, perdeu apenas por 1-0 no agregado. Em competições internacionais, já jogou por 8 vezes a Copa Sul-Americana e fez história em 2010, quando mandou para Porto Alegre o Grêmio em 2 jogos com agregado de 3-1 e passou para as oitavas. Nelas pegou o Peñarol do Uruguai em um agregado de 3-3, passou por gols fora. Nas quartas, pegou o Avaí, de Santa Catarina, e venceu por 3-2 no agregado. Mandou para casa o Palmeiras nas semis, depois de 2-2, venceu por gols fora. Então foi para a final, duelar com o Independiente da Argentina. O primeiro jogo foi 2-0 no Serra Dourado. Na volta, acabou perdendo por 3-1 para o Independiente. Em uma disputa acirrada nos pênaltis, perdeu por 5-3. O goiano já participou também da Libertadores, por conta do histórico 3º lugar no Brasileiro de 2005. Jogou a Libertadores pela primeira e única vez, tendo sido o primeiro do Centro-Oeste a conseguir tal feito. Na primeira fase, venceu do Deportivo Cuenca, do Equador, por sonoros 4-1. Na fase de grupos, passou em primeiro do grupo 3, junto com o New Old Boys da Argentina, deixando para trás União Espanhola do Chile e o The Strongest da Bolívia. Nas oitavas foi eliminado pelo Estudiantes de La Plata, de Argentina, em um agregado de 3-3 e perdendo pelo critério de gols fora. O time atualmente, em 2022, terminou em segundo do goiano, ao perder para o rival Atlético Goianiense. Na Copa Verde, o time perdeu para o Real Noroeste nas oitavas, mas no Brasileirão se garantiu em 2023 na Série A. Ficou em 13º lugar e vai disputar a Sul-Americana em 2023. Na Copa do Brasil, foi novamente freguês do rival, ao perder para eles nas oitavas por 3-0 no agregado. Pelo menos só um em Goiás vai estar na Série A em 2023. No ranking da CBF, o time está na posição 19. Assim chegamos a mais um fim de episódio, com o Goiás entrando no nosso álbum, junto ao Rio Branco do Acre, CSA, Ipiranga do Amapá, São Raimundo do Amazonas, Bahia, Fortaleza, Brasiliense e o Rio Branco do Espírito Santo. Não perca o próximo episódio, que vamos onde a França aprendeu a jogar futebol, os melhores times do Maranhão. Cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás.